Pessoal, tudo bem? Estava pensando aqui, preparando algumas aulas para dar e pensando sobre a ingenuidade. Algumas pessoas elas se gabam de serem ingênuas. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a ingenuidade é uma tentativa do homem natural, do homem pecador, do ser humano caído, de tentar se mostrar puro sem a santificação do Senhor. Então a ingenuidade é uma tentativa da nossa parte de demonstrar pureza aonde não existe, porque todos são pecadores, todos nasceram em pecado. Então quem se gaba da ingenuidade comete algo perigoso. E há uma diferença entre ingenuidade e pureza de coração. Essas coisas elas estão se misturando hoje em dia no ambiente religioso, porque o ambiente religioso ele tem emburrecido as pessoas por falta de conteúdo e tem o que? Promovido essa ingenuidade intelectual e trazendo cada vez mais estímulos emocionais, estímulos sensoriais, dessa forma então levando as pessoas a uma ingenuidade intelectual. É por isso que a maioria dos cristãos atuais, se você olha para o lado dos jovens, quando eles entram na faculdade, eles não conseguem ficar firmes na fé, porque eles não foram preparados, eles não têm raízes, subsídios para entender que a fé ela não é contra o conhecimento. Então entra na faculdade e começa a achar que a fé é algo ingênuo, coisa da adolescência, e que agora na faculdade eles estão lidando com algo concreto. Isso é fruto de uma ingenuidade que é alimentada então por igrejas que só querem entreter as pessoas. Então é preciso falar que as escrituras dizem que nós devemos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Então, a fé cristã não é suicídio intelectual. Pelo contrário, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E crescendo nesse conhecimento, então, nós começamos a entender, por exemplo, essa distinção. Pureza de coração é algo que só pode acontecer se o cristão for regenerado. Se ele nasceu de novo, né, se ele foi então chamado por Deus por meio do Espírito da pregação, ele então será regenerado no seu coração e viverá o processo de santificação que durará toda a vida, que é fruto da graça de Deus em nós e do nosso esforço também em lutar contra as provações e as tentações. Então, se gabar da ingenuidade como se ela fosse sinônimo de humildade é perigoso. Você vai encontrar hoje em dia muitas pessoas que são ingênuas, entre aspas, ou que se portam como bobos ou simples demais, pessoas que são imorais, ao mesmo tempo que se tem esse ar de ingenuidade. Então, são duas coisas distintas que nós devemos considerar. Pureza de coração, a que Jesus disse, bem-aventurados puros porque eles verão a Deus, é diferente dessa ingenuidade de pessoas que vão na igreja, elas choram, oram, choram, cantam as músicas, mas elas vão embora e continuam pecando, mentindo, ganhando dinheiro ilegal, vivendo imoralidades sexuais, vivendo na bebedice, alguns inclusive se entregando às drogas. Então, essa ingenuidade promovida, que no caso não é uma ingenuidade verdadeira, mas ela literalmente é uma maquinação do nosso coração e uma tentativa nossa de querer produzir uma autopureza, uma autossantificação, ela é extremamente perniciosa e nós devemos falar contra isso. Então, quando eu estou falando de ingenuidade, obviamente eu não estou me referindo às crianças que ainda não passaram pelo processo de maturação na vida, mas eu me refiro a estas pessoas que gostam então de tampar o sol com a peneira. Estes ingênuos, entre aspas, eles gostam então de simplesmente negar a realidade, não é, em nome da fé, como se a fé fosse a negação da realidade. Então eles estão sempre também justificando os seus comportamentos e a sua vida e perguntando por que eu sou tão bom e o mundo é tão mal comigo, eu faço tudo tão certo e as pessoas fazem coisas ruins comigo, como se existisse em nós algum
tipo de bondade por nós mesmos, se nós merecêssemos alguma coisa. Então esse é o perigo dessa ingenuidade que algumas pessoas carregam. Então nós precisamos voltar e amadurecer nesse processo de purificação do coração que é dado pelo Senhor, e esse processo tem a ver então com enfrentar a realidade segundo a ótica, a forma de pensar sobre as questões, né, segundo os princípios de Cristo. Então, pureza de coração, diferente dessa ingenuidade que é uma maquinação humana. Todos nós devemos crescer e nunca se gabar, até mesmo às vezes, de uma preguiça intelectual em não evoluir, às vezes se gabar de uma ingenuidade. Tem pessoas que acham bonitos dizerem que são da roça, que são chucros e coisas nesse sentido. Devemos então tomar cuidado com essas duas coisas, né, para que a gente possa andar na direção certa, que é a purificação do nosso coração que o Espírito efetua em nós. Deus abençoe.